Aleluia! Paz e graça, amados em Cristo Jesus. Sejam novamente bem-vindos ao canal Vida com Deus. Quem está é o cooperador Mateus Garcia. Queremos então, nesse exato momento, partilharmos uma palavra de Deus. Abra a Bíblia então no texto, no livro de Atos, capítulo de número 2. Então, em poucos minutos, então, estaremos exortando e vamos ler a partir do versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Palavra do Senhor. Então oremos. Deus bendito, tremendo, incomparável, queremos em poucos minutos partilhar esta palavra. Prepare nossos corações, Pai, que estejamos acessível, Pai amado, que os nossos corações, Pai amado, estejam preparados, assim conforme uma terra, Pai amado, Deus eterno, Arábia, Pai amado, onde, Pai amado, a semente cai e produza frutos, e frutos dignos de arrependimento para a honra do Teu nome, Senhor. Amém. Amados, o texto que nós, então, acabamos de meditar em poucos minutos. Queríamos falar então desse texto que é bastante profundo. E durante esses dias eu tenho de facto partilhado um bocadinho a respeito da promessa e hoje então queria pegar este pedacinho porque é um texto simples, mas que de facto tem deixado-me assim um pouco quanto triste porque eu tenho visto nessa altura, penso que se está a banalizar ou minimizar a profundidade dele. Eu estou a querer falar propriamente daquela promessa. Então nós sabemos todos, não é? Que Joel profetiza que nos últimos dias, ou há de ser, segundo conta Joel 2, que nos últimos dias ou nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sem exceção toda a carne. Então nesse texto nós vimos Pedro, não é, que era na altura o líder eclesiástico, líder de entre os discípulos, dentro da primeira igreja primitiva. Então ele aí está a dar em respostas daquelas pessoas que foram depois então da infusão, depois daquele mover, depois daquela glória. Então a população procurou saber de facto o que é aquilo. Uns gozavam, como nós sabíamos, dizendo que estão bêbados, né, murmurando, falando mal a respeito dele. Então, Pedro, no meio da congregação, levanta-se para dizer: Olha, não é algo fora do outro mundo, é que isso aconteceu porque já está descrito, é conforme profetizou Joel, e nós conhecemos bem a história, não é? E dentre essa multidão, algumas pessoas convenceram-se com a abordagem de Pedro, tanto então que muitos deles vieram perguntar o que faremos, não é? Nesse caso, o que faremos então para nós podermos receber desta virtude, para nós então sermos salvos conforme você pregou. Então diz a Bíblia então no versículo que nós ora acabamos de meditar, Pedro está a dizer que precisamos, ou então eles precisam de arrepender-se, não é? E ser batizado tanto nas águas, que é o batismo do arrependimento, e assim então receberão o dom, o Espírito Santo. E depois no versículo abaixo, então, no último que lemos, Pedro está a fazer menção dizendo que a promessa vos diz respeito. E é basicamente isso que nós queremos falar. Quero dizer para você, irmão, que nos vê, a promessa te diz respeito. Ou está a se levantar uma geração que prefere acreditar que nem todos serão batizados, ou estamos a viver tempo onde as igrejas praticamente já não dão ênfase nesta presença que é a presença do Espírito Santo. Uns estão acostumados a cultuar sem o mover dele, uns estão acostumados a pregar sem o mover dele. Crentes vivem uma vida, semanas, meses, dias vão passando, mas sem ter um comprometimento, sem ter um mover, uma experiência com esse Espírito Santo, porque estamos a nos acreditar em nós mesmos, dizendo que nessa altura nem todos vão receber o Espírito Santo. Mas quando eu vejo a promessa que Joel vai fazer lá no livro de Joel, está a dizer que em toda a carne, sem exceção, amado. Olha, se calhar o irmão só não é batizado porque o irmão prefere acreditar que nem todos serão. E se calhar
É por conta disso que até